Para aumentar a cobertura vacinal em Várzea Grande, a UPA do IPASE agora é polo de vacinação contra a Covid-19. As doses dos imunizantes estão disponíveis de segunda a sexta. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário de Saúde do município, Gonçalo de Barros. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Eu que agradeço e é um prazer estar de volta aqui na sua bancada. Secretário, além dessa vacinação lá no IPASE contra a Covid-19, tem uma outra preocupação muito grande que é com a poliomielite, a ameaça de voltar a polio aqui para o Brasil. O prazo da campanha terminou em 31 de outubro, mas a vacinação continua. E qual foi o resultado até agora lá em Várzea Grande? Lúcio, essa campanha ela é das mais importantes. Talvez essa fase pós-Covid, que ainda não acabou a Covid, mas essa guerra da Covid ela trouxe consequências para todos os lados. Muitos preocupam apenas com a consequência econômica, mas a consequência na saúde, na cultura vacinal, por exemplo, isso é muito grave. A polio é uma doença que a ciência erradicou, ou melhor, a ciência acabou no Brasil, a ciência tirou de circulação, já não era mais uma preocupação. Para dar o nome certo, secretário, o senhor está se referindo diretamente àquele escandaloso negacionismo na pandemia da Covid. Exatamente. Isso. A vacina foi demonizada como um todo. E ela foi atacada em momentos inoportunos, em que você discutir a ciência através de política é um erro muito grande. Então, o que acontece? E se for por fake news, pior ainda. Pior ainda. Aí não tem conserto. Aí tem que correr atrás do prejuízo o quanto mais rápido. Isso tudo que aconteceu, ocorre que a cobertura vacinal da polio, por exemplo, que nós temos que chegar a 98%, 100%, nós não podemos mais permitir com que essa doença... Não tem como imaginar uma volta dessa doença. E hoje, por exemplo, na Várzea Grande, nós fizemos uma campanha, estamos fazendo ainda, e estamos em 46%, chegando a 47%. Menos de 50%. Menos de 50%. E esse índice não é só da Várzea Grande, sabe? Você pode pegar os grandes centros, as cidades maiores de 200 mil habitantes, está girando ali 35%, 40%. Né? Nós temos e reconhecidamente, nós tínhamos essa cobertura vacinal de acima de 90%. Então, olha o desserviço desse cálculo, erro de cálculo, de encarar, de se discutir ciência em mesa de bar, em políticas, e essa coisa toda. Secretário, uma outra questão que preocupa e tem muita reclamação da população e também tem uma certa ligação com a pandemia da Covid-19. As cirurgias eletivas. As filas são muito grandes em todos os municípios de Mato Grosso. A situação de Várzea Grande também deve preocupar. Lúcio, ainda hoje tivemos aí reunido, tivemos uma pauta até com o governo do estado sobre o metropolitano. O governo do estado deu início lá a uma cirurgia, principalmente nas ortopédicas. E está avançando bem no metropolitano. E nós abrimos a nossa terceira sala cirúrgica no pronto-socorro da Várzea Grande e a segunda na maternidade. E a cirurgia eletiva, nós já vamos começar essa semana que vem agora, lá a cirurgia ginecológica, que já temos 60 cirurgias agendadas. A fila lá, no geral, das cirurgias eletivas atinge que número, secretário? Nós temos aí aproximadamente hoje umas 450 pacientes aguardando cirurgia, sabe? Isso, bem entendido. Nós vamos a focar no entendimento, até previamente com a Secretaria de Saúde do Estado, em que a cirurgia de complexidade e eletivas de complexidade, nós vamos fazer esse suporte do metropolitano. E agora, com essa terceira sala cirúrgica que estamos dando início, nós vamos avançar na urgência e emergência e no trauma, que é o grande gargalo, que o trauma, a emergência do momento, faz com que você não avance com a fila.
a fila da dor, digamos assim, porque o trauma de emergência e emergência é aquilo que tem que ser na hora, não tem outro jeito. Secretário, uma outra questão aí envolve a saúde de Cuiabá, mas pode causar um impacto lá em Várzea Grande. A presidente do Tribunal de Justiça determinou que seja retomado o julgamento sobre a possibilidade de uma intervenção na saúde pública de Cuiabá. Se isso ocorrer, Várzea Grande vai sofrer um impacto terrível, não é? Lúcio, essa pandemia ela deixou a gente assustado, todo mundo. Cuiabá e Várzea Grande, a gente costuma dizer o seguinte: o rio não divide a cidade, não separa a cidade. As cidades, elas são unidas através do rio. Então, é natural, se acontecer alguma coisa na Várzea Grande que gere uma anormalidade no sistema de saúde, é normal que isso venha sobrecarregar em Cuiabá. E não é diferente daqui para lá. Ultimamente, a gente tem sentido essas consequências e elas não são pequenas. E a gente torce para que tudo se regularize, tudo fique em dia, porque nós temos que preocupar com o usuário do SUS, é quem está na ponta. Porque o discurso que a gente ouve é o seguinte, não é? Sim. É de que o problema se agrava em Cuiabá porque vem muita gente de Várzea Grande para cá. Não procede esse discurso, secretário? Atualmente... Quem já declarou isso foi o próprio prefeito Emanuel Pinheiro. Atualmente, no último de 1 ano e meio para cá, esse discurso não cabe. Não cabe, nós respeitamos e somos gratos pela capital do Estado, pela importância, pelo volume de recursos que recebe a capital do Estado. Recebe 10 vezes mais do que a Várzea Grande. E a nossa produção hoje, a nossa linha de atendimento, pode verificar, se você comparar, ela está ali, muito próximo. E o que acontece? O SUS, você não pode perguntar de onde vem. É desumano com o paciente, essa briga, desse jogo de empurra. O que nós precisamos é desenvolver políticas públicas e ações definitivas para resolver o problema da população, esteja ela no município ou no outro. É lamentável essa história de que a Várzea Grande sobrecarrega Cuiabá, se já existiu, hoje não é essa a realidade. Secretário, antes de encerrar, da saúde para a política, o senhor é um integrante histórico do MDB. Sucessão em Várzea Grande. O prefeito Calil Baracate é candidato à reeleição ou o grupo do senador Jaime Campos poderá apresentar alguma outra alternativa para essa sucessão? Lúcio, nós estamos chegando ao meio o prefeito Calil está chegando ao meio do mandato. Qualquer especulação eleitoral neste momento estaria antecipando um processo eleitoral que a Várzea Grande precisa exatamente não deixar com que a política interfira em seus mandatos eletivos. Acho precipitado, prematuro, uma discussão política nesse momento. O que precisa é cada um. O prefeito Calil foi eleito para trazer soluções e apresentar, e ser julgado no final. Reeleição ou não, a gente considera como se fosse um plebiscito. Continua ou não. Se você é bom o suficiente, você não vai ter adversário, assim como uma aprovação, como o governador Mauro Mendes teve aqui no estado de Mato Grosso, e praticamente não teve adversário. Foi praticamente um plebiscito. Mas isso é mérito da sua gestão. O que vai determinar se o Calil é candidato à sucessão ou não, se os outros parceiros vão ter candidato ou não, é o desempenho do mandato do Calil. Então, neste momento, não é oportuno a gente antecipar qualquer tipo de possibilidades. Mas o prefeito Calil Baracate trabalha para entrar nesse plebiscito? Entendemos que o bom desempenho do Calil, o Calil é o berço político, porém, ele ouve mais do que fala. E na política, às vezes, é melhor ficar calado. E não é mineiro. E não é mineiro. Então o que acontece? O desempenho dele, a continuar disso aí, e ele resolver o problema da água como ele está focado, ele vai estar credenciado. Mas aí é discricionário dele e o processo está muito cedo para ser deflagrado. Antecipar esse projeto agora é prejudicial para a população, para o município como um todo. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, Lúcio.